Olá, amigos, olá, amigas. O nosso trabalho, Momentos com Joana, nós hoje vamos abordar nos dois livros, Dias Gloriosos e Amor Imbatível Amor, um tema muito importante que é sobre as enfermidades da alma. Essas enfermidades que ela trata em um livro e o outro ela trata como doenças da alma, eles vão desde o mau humor, a sede de vingança, o pânico, a síndrome de pânico, a suspeita infundada, até as patologias mais sérias, as psicopatologias, patologias de comportamentos, as doenças crônico-degenerativas, dentre elas o câncer. Então é uma gama enorme. Isto porque, como nós somos seres imortais, ela nos diz no livro Amor Imbatível Amor que o ser psicológico ele é o reflexo de sua plenitude. Isso porque, como nós somos esses espíritos imortais que trafegam ao longo das migrações, das vidas sucessivas, nós trazemos na intimidade do nosso psiquismo mais profundos, estão guardados as nossas conquistas, os nossos desacertos, e isso vamos modelando pouco a pouco essa elaboração muito sutil da nossa personalidade. Então, o indivíduo, o ser, ele pensa e esse pensamento é energia mental criativa, que dependendo da vibração dessa energia mental, da carga dessa energia, ela pode ser, se a carga for superior, ela vai imprimir nessas matrizes profundas do psiquismo, tanto o comportamento como a modelagem no DNA desse ser que vai encarnar no seu próprio perispírito. Mas se essa carga energética for negativa, ela certamente vai imprimir no conteúdo genético, nesse conglomerado, como ela chama, genético definidor do perispírito, vai imprimir não só o comportamento do futuro ser encarnante, como também as patologias que vão desaguar no corpo físico, trazendo essa carga muitas vezes desequilibrada e desarmônica do seu espírito. Então, ela nos fala que tudo depende da elaboração da qualidade mental, que isso vai plasmando nos refolhos da intimidade do espírito. E esse conteúdo, ele muito cedo, ele vai imprimir na intimidade, na gestação, o comportamento daquele novo ser. Nós temos observado e visto as pesquisas que mostram o bebê dentro do útero materno, o seu comportamento, uma criança alegre, uma criança irritável, e isso é transferido exatamente dessas matrizes do perispírito, que estão lá profundamente no perispírito. Às vezes, a criança já intraútero, ela transmite para sua mãe aquele comportamento, a sua carga energética dolorosa, e isso transfere para uma gravidez dolorosa, uma gravidez com hiperemese, a mãe sente-se muito nauseada e sente muito mal-estar, e isso reflete também aquele psiquismo fetal que vem com uma carga emocional muito delicada e muito comprometedora, e transfere essa desarmonia para o organismo materno. Então, as enfermidades da alma, portanto, elas vêm de condutas atuais e de condutas anteriores. Isso nós já encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das aflições atuais e as causas anteriores. Naturalmente que as causas atuais, elas se somam às causas anteriores e cada vez mais isso imprime
o comportamento de cada indivíduo. Joana nos diz que o ser jamais evade de si mesmo. Isso porque ela chama a atenção, porque quando nós vamos avaliar um paciente, nós precisamos avaliá-lo do ponto de vista biológico, psíquico, social e espiritual. E que, de fato, por ser a criatura humana um ser imortal, ele traz na intimidade do seu perispírito, na intimidade do seu espírito, esses comportamentos que foram resultados do passado de conquistas, desacertos, são renovados em cada vida, são acumulados ou desaguam no corpo físico para uma renovação e um tratamento. A vida já é um tratamento para o espírito. Temos hoje uma série de psicoterapias que nos ajudam, porque essas patologias da alma, elas precisam ser tratadas e muitas vezes, como Joana nos diz, íncita no próprio espírito, elas precisam ser tratadas no espírito. Então, muitas vezes, dentro dessas patologias, nós vamos encontrar as patologias dos transtornos de humor, especialmente o mau humor. Quantas pessoas nós conhecemos que estão sempre mal-humoradas? Tudo que a família faz para ajudá-la a melhorar o seu humor, a alegrá-la de forma cômica ou de colocando com que aquela pessoa tenha no seu ambiente familiar alguma alegria, mas nada satisfaz. A pessoa está sempre de mau humor. Então, esse mau humor é uma patologia da alma. A pessoa, naturalmente, que trazendo do seu passado essas dores psicológicas, muitas vezes ela não consegue extravasar porque desconhece e não sabe que aquilo está na sua intimidade. Ela sempre está mal-humorada e não sabe por quê. Joana nos diz que à medida que o ser avança na esteira multifária da evolução, ele vai esculpindo as suas conquistas e os seus desacertos que vão modelando pouco a pouco, e esses conteúdos vão fazendo com que o desenvolvimento psicológico, que é muito lento, ele, à medida que o ser vai evoluindo, ele vai compreendendo e descobrindo a consciência de culpa. Quando a criatura já chega nessa fase de ter essa consciência de culpa, ele já está numa fase mais evoluída, porque quantas pessoas têm maus comportamentos antiéticos e desconhecem o que é culpa. Acham que está tudo certo. Então, quando você já está nessa fase de consciência de culpa, ele já está numa fase mais evoluída dentro da sua psicologia. Os tormentos de uma consciência de culpa, Joana nos diz que é um verdadeiro espinho na carne da alma, que está sempre atormentando e, se não for tratado, transforma-se em verdadeiros tormentos devastadores que acabam levando a criatura a um desequilíbrio total. E aí nós encontramos dentro desses tormentos de culpa, da consciência de culpa, a mentira, a inveja, o ciúme, as informações desagradáveis, a forma de ludibriar o outro. Então, pouco a pouco, as pessoas, isso transforma-se numa máscara do ego, na tentativa que a pessoa tem de se dar bem e está sempre ludibriando o outro. Então, são normas de condutas que são antiéticas e acabam levando à culpa. E aquele remorso constante à culpa acaba levando a pessoa a delírios e acaba levando a obsessões, muitas vezes auto-obsessões, às vezes patologias de conteúdos obscuros, muito difíceis de diagnóstico, que necessitam, portanto, serem tratadas com cuidado. Outra alteração também são as suspeitas infundadas,
Porque muitas vezes o ser, ele no seu arquivo inconsciente, na profundidade do seu psiquismo, ele traz essa culpa que o constantemente está a lhe lembrar de fatos passados, fatos dolorosos, e que muitas vezes ele se esconde e coloca-se como as sombras debaixo do tapete. Não pode ver uma pessoa falando, às vezes as pessoas falando sorriem, ele pensa que já está falando dele. Ou então, quando as pessoas olham para ele, muitas vezes nem está falando nada, mas essa consciência de culpa o acusa e ele está sempre a pensar mal dessas pessoas. Então, as doenças da alma, elas precisam ser com muita atenção cuidadas para não se transformarem em psicopatologias mais graves. Há uma necessidade da criatura descobrir-se e entender e procurar se esforçar para sair daquela situação, procurar ajuda profissional, bem como o carinho da família. É muito importante a compreensão de que é o enfermo, que estamos diante de um enfermo e que precisa muita atenção e carinho, oração constante para sair-se daquela situação. Nunca é demais falarmos da evangelioterapia, que o Evangelho no Lar é muito salutar, não só para acalmar aquela mente em desequilíbrio, como também reunir a família e todos são tratados. Naturalmente que as diversas psicoterapias, a própria psiquiatria e as psicoterapias, elas são extremamente importantes, mas o desenvolvimento de uma consciência moral faz com que a criatura, pouco a pouco, vá tomando consciência de que precisa de tratamento. E o tratamento, ele precisa ser dentro de cada um. Por isso que Jesus sempre nos propõe: orai e vigiai para não cairdes em tentação.